Oi pessoal, eu sou a Beca, esse é meu canal e sejam muito bem-vindos. Hoje vim trazer aqui pro canal a tag com traduções literárias, essa tag que foi criada por um canal gringo e traduzido pela Paloma Lima. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tanto o link do vídeo da Paloma quanto do canal gringo também. E eu já tava com saudade de gravar tags aqui pro canal, então eu achei essa aí pelo YouTube, que tá todo mundo fazendo recentemente, achei bastante interessante e resolvi trazer também. E a primeira pergunta dessa tag é: eu adoro esse gênero, mas eu não gostei desse livro. Ou seja, um gênero que você gosta, porém um livro desse gênero específico você não curtiu muito. E o livro que eu vim trazer para essa pergunta foi Novembro 9. É um romance, é da Colleen Hoover, que é uma autora muito famosa, muito conhecida. E esse livro foi o primeiro que eu li dela, de tanto que a sinopse me interessou. Apesar dele ser um romance, New Adult, e eu não ser tão interessada assim em romances, a sinopse desse em específico me deixou bastante interessada. Que é um casal que se conhece nesse dia específico, que é o 9 de novembro, e resolvem se ver todo ano nesse mesmo dia, ou seja, eles sempre se veem neste dia, e você vai ver o relacionamento deles ao longo dos anos. É um livro que te guarda algumas surpresas, e tem uns personagens até que com uns dramas interessantes, mas eu não gostei tanto assim dessas reviravoltas, o livro não me cativou tanto assim. O romance, ele é um bom romance, porém eu não gosto muito do desenvolvimento dele em alguns momentos. É um casal que ele, sabe, ele tem uma evolução, é interessante a forma como a autora constrói esse casal, mas eu não gosto de tudo nessa construção. Em alguns momentos eu fiquei ali com uma vergonha alheia, não estava curtindo muito a forma como ela estava construindo esses dois personagens. E assim, é um livro que ou você ama ou você odeia. Eu não sei muito bem o que pensar sobre o final dele, sobre as reviravoltas que tem no final. Apesar de eu achar que faz algum tipo de sentido, em outro momento ela também me deixa com um gosto amargo. Enfim, não foi um livro muito interessante de ler, demorei um pouco. Enfim, foi um livro que a sinopse me interessou bastante, porém ele foi aquele livro que pra mim prometeu demais e entregou pouco. Então assim, é um livro que pra mim não funcionou muito bem. A próxima pergunta é: eu raramente leio esse gênero, mas eu amei esse livro. E é com muita dor que eu venho falar que um gênero que eu leio muito pouco, infelizmente, seja biografia. Porém, uma biografia que eu li e que eu me apaixonei completamente foi a biografia do Stephen King. Esse livro aqui, ele realmente superou as expectativas que eu tinha em relação a ele. E é bem interessante porque eu nunca li nada escrito pelo Stephen King, então realmente o primeiro contato que eu tive com ele foi através da biografia, que nem foi escrita por ele, importante lembrar aqui. Mas de qualquer forma, aqui é um livro que você conhece bem a história dele, o início dele na escrita, toda a questão familiar dele da infância e da vida adulta também, da família que ele acaba construindo, e como tudo isso impacta na escrita dele. E querendo ou não, gostando ou não dos livros dele, ele é um grande autor, um dos maiores que temos na atualidade. E foi uma biografia que eu realmente curti bastante de ler. Acontece coisas assim surreais na vida do cara, nem parece que é uma biografia, em alguns momentos assim, parece facilmente um livro de ficção, porque acontecem coisas muito doidas na vida dele. Porém, eu curti bastante, tem várias frases muito interessantes, muito perspicazes. Ele é claramente uma pessoa muito inteligente e que tem um talento para o que está fazendo. Enfim, eu curti muito, foi uma leitura muito boa. Eu certamente amei esse livro. E biografia é um gênero que eu leio muito pouco, porém pretendo ler mais. Porém, aqui tá um livro que foi apaixonante, uma biografia que eu recomendo. A outra pergunta é: eu adoro essa temática, mas eu não gostei desse livro. Enfim, o livro que eu vou trazer aqui foi Água para Elefantes. Eu já li esse livro há um certo tempo atrás, e não, ele não é um livro ruim. Bom, a temática que tem aqui nesse livro que eu gosto, mas que eu não curti tanto como foi desenvolvida aqui nesse livro, é a questão que ele se passa entre presente e passado. Então a gente vai ter um personagem que tá ali vivendo a vida dele no presente, mas lembrando sempre com muita frequência do passado dele. Enfim, esse é um livro que, olha a capa, né? Parece que ele te promete um grande romance. E bem, ele não entrega, tem um filme desse livro e tudo mais que eu acabei nunca assistindo, mas pelo romance aqui no livro, é um romance mediano na minha opinião. Não é um romance ruim, não é mal desenvolvido, mas também nada demais. Para mim, o ponto alto desse livro é por conta dessas coisas entre passado e presente. A gente vai ter um senhor que está vivendo num asilo, num lar de idosos,
E ele vai falar muito sobre a velhice, sobre a solidão da velhice, enquanto em paralelo ele tá lembrando desse momento de juventude dele, onde ele estava se apaixonando pelo grande amor da vida dele. E tudo isso é bastante interessante. Porém, pra mim, eu preferia muito mais o presente, quando ele estava divagando sobre a velhice, sobre as dificuldades que isso tem, sobre a solidão, sobre o abandono que os filhos e tudo mais, e não me interessando tanto pelo romance. Então, apesar de eu gostar muito de quando tem essa temática de você ficar alternando entre passado e presente, aqui no livro eu me interessava muito mais pelo presente, eu não me interessava muito pelo que aconteceu antes, justamente porque eu não gostia tanto o romance que tinha acontecido antes. Então, por mais que a temática seja legal, pra mim, não foi algo muito interessante de ler. Eu estava muito mais interessado no que estava acontecendo na vida presente do personagem, enquanto ele se interessava muito mais em ficar relembrando o que já tinha acontecido. Enfim, o livro ele é escrito dessa maneira. Eu acredito que tem muitas pessoas que vão gostar da forma como esse livro é escrito, que vão sim gostar do romance. Eu considero que a minha opinião sobre esse livro ela é bem particular mesmo, bem minha. Porém, não posso negar que foi um livro que, nesse sentido, não foi algo tão legal assim pra mim, mas acredito que muitas das pessoas podem gostar. Então, é uma temática que eu gosto bastante quando o livro trabalha presente, passado, futuro, quando ela fica mudando o tempo do livro, não é um tempo cronológico. Aqui eu também curti isso, porém não curti que ela ficasse talvez focando tanto no romance e, portanto, eu não gostava quando acabava mudando para o passado e me interessando só no presente, e por isso o livro não foi tão interessante assim para mim. Porém, assim, não é um livro ruim, não é um livro que eu não recomende, é só que nesse quesito ele não me agradou tanto assim. A quarta pergunta é: eu odeio essa temática, mas eu amei esse livro. E o livro que eu vim trazer para essa pergunta foi Na Porta ao Lado, da Luísa Trigo, um livro nacional. E, bem, qual é a temática desse livro, que é um triângulo amoroso? Eu já sou difícil de gostar de romance, então imagina um romance que ainda tem um triângulo amoroso. Realmente parece um pouco improvável, mas é aquilo, né? Não é geralmente a temática do livro, mas sim a forma como o autor consegue trabalhar. Eu não sei o que foi exatamente, mas esse livro, ele realmente me deixou em dúvida com que a protagonista ia ficar no final, o que às vezes não acontece no triângulo amoroso, porque a maioria dos triângulos amorosos não são triângulos amorosos, você sabe desde o início com quem a protagonista vai terminar. E esse livro aqui, apesar de eu ter um favorito, eu não tinha uma certeza, por assim dizer. E bem, foi um livro que eu acabei curtindo, ele é bem curtinho, é bem juvenil, bem adolescente mesmo, tem uns clichês ali, mas eu particularmente gosto. Sempre que falam de triângulo amoroso e falam que não gostam, eu sempre lembro desse livro e lembro que é um que conseguiu fazer com que eu curtisse. Enquanto a leitura estava fluindo, eu estava gostando da trama, estava me deixando interessada, estava me deixando envolvida naquela história. Então, assim, por mais que eu não goste nada dessa temática de triângulo, dentro ali do relacionamento romântico dos personagens, esse livro conseguiu me fazer me interessar por ele, mesmo que seja realmente um livro curto, então ele não é um livro que vem enrolando muito. É um livro que tem também outras questões, como amizade, lidar com família, coisas assim. O livro não foca só nisso, mas querendo ou não, é a temática principal. Curte também por ser um livro nacional, então ele tem toda uma ambientação que não tem como um brasileiro não se identificar, principalmente um brasileiro que gosta de praia e tudo mais. Enfim, foi um livro que eu curti bastante, essa temática nesse livro aqui me agradou super, é um livro muito fofo, muito rápido de ler, recomendo muito e assim, um livro apaixonante. A quinta pergunta foi: eu adoro esse autor, mas eu não gostei desse livro. E o livro que eu vou trazer aqui é um livro que eu fico muito triste de dizer isso, mas não tem como, que é Destruidor de Mundos. Veja bem, eu não gosto desse livro, é uma palavra muito forte, é uma frase assim muito forte. Foi um livro que ele não superou as minhas expectativas. Enfim, ele foi um livro bem mediano, posso dizer assim. Mas assim, também não tem como julgar muito. Foi um livro que eu comprei simplesmente porque foi escrito pela Victoria Viard, que foi a autora de Rainha Vermelha, e quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou apaixonada por Rainha Vermelha. E bem, assim, eu realmente comprei esse livro simplesmente porque ele foi escrito por uma autora que eu gostava bastante, então eu tinha realmente aquelas esperanças muito grandes em cima do livro, expectativas exacerbadas em cima da história. Mas se eu tivesse prestado atenção assim na sinopse, eu teria percebido que provavelmente seria um livro que não iria me agradar, sabe? É um livro que não é tanto assim o meu gênero, e quando eu li ele também eu não estava muito afim de ler fantasia, e acabei lendo simplesmente porque tinha comprado, estava aqui, precisava ler. Então, assim, também foi muito o momento que eu li o livro. Se eu tivesse esperado um pouco mais,
Se eu tivesse dado um pouco mais de tempo, eu talvez teria gostado um pouco mais da história. Mas enfim, tem alguns pontos aqui que não são o meu estilo, como por exemplo, é um universo mágico bem complexo, que nem sempre eu compreendia, demorou até eu entender, eu comecei o livro sem entender nada, mas tudo bem, faz parte, é um livro de alta fantasia. Pra mim tem muitos personagens e o livro basicamente, são 500 páginas apresentando todos esses personagens. E quando ela apresenta todos esses personagens, mesmo assim você não gosta de alguns deles, é difícil você se identificar com eles porque são muitos e ela tem que desenvolver a história deles, contar a história deles. E às vezes você tá gostando de um personagem e aí ela vai lá, ignora esse personagem e vai contar a história de outro personagem novo que você não tá tão interessado. Então por conta disso, às vezes eu acho que a leitura não é tão dinâmica assim. A leitura flui sim, mas eu acho que demora, as 100 primeiras páginas é um pouco cansativo. Então é assim, é uma autora que eu amo, é uma autora que eu vou continuar lendo o que ela vier escrever, mas esse livro aqui não funcionou tão bem pra mim. Não sei se lerei a continuação, porque por mais que eu não tenha curtido tudo no livro, não posso negar que tem uma história que é cativante, que é interessante. Apesar de ter aqueles clichês fantásticos bem pesados aqui no livro, né, aquela questão do escolhido que vai salvar todo mundo, etc. É bem essas fantasias clássicas, pelo menos aqui no primeiro volume. Eu ainda não sei se eu vou ler a continuação, mas não posso negar que foi um livro que não me agradou em todos os aspectos, porém, novamente, não é um livro ruim. Pra quem gosta de alta fantasia, provavelmente vai gostar desse livro, ele te dá uma aventura fantástica, etc. Ele só realmente, eu acho que ele falha um pouco em desenvolver os personagens. Não é nem que ele falha em desenvolver, é que são realmente muitos personagens e acaba ficando um pouco confuso para quem tá lendo e você obviamente não vai se interessar por todos e talvez a leitura fique um pouco maçante. Mas enfim, é isso, é o que eu tenho para dizer sobre esse livro. A sexta pergunta dessa tag é: eu já havia lido um livro deste autor e não gostaram dele, mas deste eu gostei. E nessa pergunta eu vou falar sobre o John Green. Então é basicamente um autor onde você lê um livro dele, não gostou, acabou dando outra chance em outro livro e gostando desse livro. E esse foi o meu caso com John Green. Eu li Cidade de Papel. E assim, né? Foi um livro, foi uma leitura não muito boa. Não vou dizer que foi totalmente ruim, mas não foi lá das melhores. É um livro que eu já li há bastante tempo, não lembro perfeitamente da história, mas eu lembro do que eu senti lendo. E eu lembro que o início era muito bom. Realmente parecia que ser um grande livro, que tinha uma história instigante e bons personagens e um humor legal. Porém, na metade do livro ele ficou arrastado. É um livro que pode parecer curto, mas para a história que ele tem, é um livro que ainda assim é longo, sabe? A história dele não precisava de tantas páginas, porque o meio é meio arrastado, enfim, a história não fica tão fluida quanto poderia ser. O final é meia boca, mas não é ruim, não é de todo ruim não, mas não é lá um bom final. Enfim, não foi uma leitura que eu curti tanto assim, porém eu li outro livro do autor que foi Tartarugas Até Lá Embaixo. E assim, esse sim é um livro que, assim como o outro, tem um certo mistério, tem menos páginas, é um livro mais sucinto para a história que ele quer contar. E aqui a gente vai ter, na minha opinião, questões mais bem desenvolvidas. As questões adolescentes, juvenis, assim, que o autor quis tratar aqui no livro, ele conseguiu desenvolver de uma forma muito melhor, de uma forma que, na minha opinião, ficou mais interessante de ser lida. É um livro que vai falar também sobre o transtorno obsessivo-compulsivo de uma forma muito boa. O autor ele consegue realmente passar muito bem o que se passa na cabeça de alguém que vive nessa condição. Enfim, eu achei incrível. Tem um leve romance aqui, não é um grande romance, só um romance juvenil aqui que eu achei bem interessante. É uma história que tem algumas reflexões aqui sobre o luto, sobre a saudade também. Enfim, é uma história que promete e cumpre. É uma história bem rápida de ser lida. Enfim, foi uma história que eu gostei bastante, me agradou e é um livro que eu recomendo e acho super facilzinho e fluido de ser lido. A penúltima pergunta da tag é: eu adoro essa capa, mas eu não gosto desse livro. Ou seja, um livro que você não gosta, mas você não consegue negar que a capa é belíssima. E para essa pergunta, eu não consegui pensar em nenhum livro. Não tem nenhum livro assim que eu ache a capa belíssima e mesmo assim acabe não gostando dele. Eu sou uma pessoa que lê muito pouco assim pela capa, eu não sou aquela pessoa que compra simplesmente porque a capa é bonita. Eu realmente preciso de uma sinopse que me convença e tudo mais, então não tem nenhum livro aqui que eu consegui trazer para essa pergunta específica. Então eu já vou pular para a última, que é: eu não gosto dessa capa, mas eu amo esse livro. E eu vim trazer outro livro do John Green, que é A Culpa das Estrelas. Eu não vou dizer que eu amo esse livro, mas é um livro que sim, eu gosto, acho que é legal e tudo mais. E
E aqui não é nem a capa desse livro em específico, é o fato de eu não gostar de capas que são o pôster do filme. Não sei se vocês perceberam, acho que sim, mas sempre que eles lançam uma adaptação cinematográfica de um livro, eles colocam geralmente o pôster do filme como a capa do livro. Isso é terrível, isso é terrível. Pior ainda é quando eles não vendem mais a versão antiga do livro, ou seja, eles só vendem um livro com a versão, com o cartaz, com o pôster do filme como capa. E assim, eu acho isso terrível. Nem todos os livros eles fazem isso, mas a grande maioria eles fazem. Então assim, geralmente tem livros que eu gosto bastante, mas eu não gosto quando eles colocam o cartaz do filme como capa. Enfim, é uma questão de gosto, vejo que a maioria das pessoas também não gostam, não sei por que eles fazem isso. Óbvio que tem toda uma questão ali de vender mais, porque a pessoa vê o filme e acaba gostando, mas pra quem é leitor mesmo, quem lê o livro só por ler mesmo, geralmente não gosta dessas capas. As capas anteriores eram infinitamente melhores. Enfim, eu só trouxe A Culpa das Estrelas como um exemplo mesmo. A capa anterior pra mim era 1000 vezes melhor, gostava bem mais. Enfim, assim, é uma opinião bem particular, bem pessoal mesmo, porém não tinha como não trazer esse livro aqui. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve e deixa seu like. Até o próximo e tchau, tchau!